Vamos lá, a gente vai fazer dois exemplos agora. A gente vai fazer um exemplo como o usuário comum, como eu fazia antigamente, no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já tinha até feito um exemplo. Nós vamos criar um consolidado desse aqui, ó, tá? Deixa eu excluir isso aqui. Então aqui eu tenho várias tabelinhas, tá? Várias sheets ou várias guias com as tabelinhas simples. Não se preocupe com o arquivo. Gera um arquivo ali qualquer, faz um exemplo qualquer para você é, ter essa iniciativa também, tá? O arquivo é o de menos. O importante é o conhecimento e aplicação, tá? Deixa eu pegar um cronômetro aqui, que eu vou marcar aqui só para fins de comparação, tá? De tempo, para a gente não ficar no achômetro, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma aba aqui e vamos consolidar todas essas guias aqui numa única aba consolidada, para daí você gerar um consolidado do ano, um consolidado para você começar a ter poder fazer uma tabela dinâmica e tudo mais, para começar a montar um relatório, tá? Como que a maioria dos usuários fazem, como eu fazia até alguns anos atrás, tá? Então vamos lá dar play. Então criamos uma guia aqui, jogamos ela para cá. Eu vou fazer no tempo normal, tá? Sem desespero, sem tanto aqui quanto o outro exemplo. Então aqui eu posso selecionar até embaixo, dar um Ctrl Enter, ele já aplica. Ao invés de eu dar digitar Ctrl C, Ctrl V, eu vou lá, seleciono, dou um Ctrl Enter, tá? Só que às vezes eu esqueço, é aquela coisa, tá? Ainda bem que as tabelinhas já estão selecionadas, já tô ganhando tempo aqui, ó. Beleza. Mas o certo seria, ó, selecionar, né? Como eu já fiz, eu já rodei um teste aqui, só deu erro no vídeo, tô regravando. Março, abril. Ótimo, eu esqueço de dar o Ctrl Enter aqui. Fora esse tempo que a gente está levando aqui, né? Tem o tempo também de maio. Na questão se eu errei, se eu esqueci um mês, se eu ficou alguma coisa, se eu não dupliquei dado. Então, que isso assim é incalculável, né? Quanto às vezes você demora mais tempo para rastrear um erro do que para fazer o trabalho em si, né? Vamos lá, julho. E você só vai descobrir muitas vezes, quando você manda o relatório e acaba que o gestor não, que está mais acostumado com o número, fala, meu, não está fazendo sentido esse número, tá? Por mais que você crie ali um processo de pegar os outliers, nesse caso aqui, se eu duplicar algum dado, ficaria muito visível, né? Porque aquele mês em questão sairia totalmente da curva aqui. Mas acontece. Setembro. Eu estou desselecionando para dar um time razoável aí, tá? Um time real, porque imaginando que eu não tivesse feito o exemplo antes. Outubro, novembro. Como que eu seleciono rapidinho? Selecionei aqui, Shift pular, Shift Ctrl para o lado, Shift Ctrl para baixo. Ele tem um comando ali que seleciona tudo também, que eu não lembro de cabeça. Não sou muito bom de atalhos não, tá, galera? Eu acabo não me apegando muito a atalhos, então tá pronto o nosso consolidado.
pause aqui. A gente demorei 3 minutos e 36 segundos. Aí você pode pensar, pô, mas 3 minutos e 36 segundos, né? Não é nada, é pouco. Só que agora você imagina se você faz isso repetidamente. Se você tem que fazer isso para 100 arquivos, se você faz isso todo dia para vários arquivos, então assim, comece a multiplicar isso por dia, por arquivos, é um por pessoa só. Às vezes você tem 5, 6, 7, 8, 10 pessoas às vezes fazendo o mesmo trabalho, né? Repetindo o mesmo trabalho. Então isso se torna muitas horas mesmo, tá? Beleza? Então 3 minutinhos e 36. Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou abrir o outro arquivo. Eu poderia até fazer no mesmo, mas vamos fazer no outro aqui. É o mesmo arquivo, tá? Só que a diferença é que eu vou usar o Power Query aqui. Deixa eu zerar aqui. Então, nós vamos criar o mesmo arquivo consolidado, tá? Só que usando o Power Query. Então, selecionado, estou no mesmo momento aqui. Eu vou lá em dados, dou intervalo. Opa, peraí, vamos começar a gravar, né? Começar a cronometrar ali. Peraí. Vamos fechar aqui. Essa hora para abrir o Power Query ele apanha um pouco pela questão de gravação. Programinha de gravação de tela consome bastante do computador. Então, voltando, vamos ao Play e vamos lá no Power Query, da tabela intervalo. Tá? Para você trabalhar com a base de dados estando dentro do arquivo, você tem que transformar ela em tabela. Se ela não estiver em tabela, o Power Query vai fazer isso para você. Então eu tirei uma etapa aqui, vou tirar essa parte dessa fórmula, tá? E eu já tenho aqui, já consigo ver todas as tabelas. Aqui eu vou extrair do intervalo. Eu quero ficar só com o nomezinho do mês aqui, ó, tá? O nome do mês, ele está ali depois da tabela ali, e eu quero 3 caracteres. Então são 6 caracteres que eu quero jogar fora e 3 caracteres que eu quero ficar. Então já tem o nome do mês. Renomei essa coluna. Beleza. Deixa eu arrumar aqui, né? Para ficar bonitinho. E expando isso daqui, ó. Já está pronto. Tá? Vamos criar aqui. Consolidado. Vou fechar e carregar para. Tá? Vou deixar só uma conexão por enquanto. Faço o salvamento desse arquivo. Venho aqui na query, se esse botão não tiver, se essa parte não estiver aparecendo, você vem em dados, consultas e conexão. Vou dar um carregar para, tabela, vou deixar aqui uma nova tabela. Ele vai criar aqui para mim, ó, o consolidado. Daí, depois que eu fiz isso, aqui eu tenho que tomar um cuidado. Eu tenho que voltar lá no meu Power Query, ó, porque naquele primeiro comando, ele está consolidando todas as tabelas do arquivo. Como essa própria tabela já é uma tabela, esse final, ele vai aparecer uma nova tabela aqui consolidada. Eu tenho que vir aqui e tirar esse cara, ó, porque senão ele vai criar um loop de consolidação, entendeu? Então, tá pronto. Levei 2 minutos e 19 segundos fazendo o processo e explicando o processo, tá? Pô, meu Claudinho, mas de 3 minutos para 2 e 19 não é muita coisa, tá? Realmente. Só que agora, meu, se eu for lá, agora vamos abrir o outro arquivo. Se eu for lá no meu outro arquivo e sei lá, em algum momento sofri uma atualização aqui,
entrou, pô, tá, detectou lá que faltou linhas aqui no mês de janeiro, ou eu preciso incluir mais linhas. Você vai ter que fazer isso de novo, Ctrl C, Ctrl V, fazer um check, fazer todo um processo de para garantir que essa consolidação esteja completo com todos os dados, né? Aqui usando o Power Query, a partir do momento que eu entrar com um vendedor novo, trouxer dados aqui desse cara, trouxe dados para cá, vamos pegar aqui duplicar isso aqui, em qualquer mês, eu só dou um atualizar. Ele já vai aumentar aqui de 220 e poucas linhas para 239 linhas. É aqui que é o grande diferencial. Depois que você prepara a query, depois que você já fez o trabalho de criar a lógica de tratamento do seu ETL, que é isso que a gente fez aqui, aqui é o poder. Esse atualizar tudo, que é o cara que vai fazer total diferença em quanto tempo você leva a partir de agora para atualizar seus relatórios. Depois que você criou a query, preparou tudo, é só vir aqui e dar o atualizar, tá? Então, imagine que eu precisasse consolidar 50, 100 arquivos de Excel que tem essas mesmas tabelas. Depois que você preparou isso, a gente vai fazer um exemplo ali, criando um esquema de consolidação de ano, tá? É absurdo. Você joga uma nova tabela lá dentro da pasta e você só dá o play e atualiza. Tá? Então, essa é a diferença de usar ou não Power Query. Num primeiro momento, parece não ser muito, mas eu te garanto, no dia a dia, na rotina, isso vai fazer total diferença. Beleza?